Bem-vindo ao Tios Podcast. Vem aí os Tios Podcast. Bem-vindos aos Tios Podcast. Bem-vindo aos Tios Podcast. E aí, galera, beleza? Estamos aqui em mais um Os Tios Podcast. E hoje eu não estou com o tio Doug, que obviamente vai dar a introdução dele, como também temos um convidado. Mas vamos lá, tio Doug. Dá um olá primeiro. E aí, galera? Estamos aqui de novo, novamente. Continua, tio Léo. Essa parada. Quem é o nosso convidado? Claro. Pô, cara, a gente vai ter um grande prazer mesmo assim, de coração, de falar com um amigo que trabalhou com a gente, uma pessoa querida de verdade. Na época, a pessoa era apenas conhecida por Fábio, cara. Hoje ele tem um Fábio L. Shadow. Olha que prazer. Queridão, depois, mais à frente, vai explicar esse nome pra gente aí. Mas se apresenta pra nossa sobrinhada aí. Dá um olá pra galera. É esse escritor maravilhoso que tu se tornou aí, que eu acabei já falando na alma. E aí, tio Fábio, fala aí com a gente. Fala aí, pessoal, boa noite. Agradecendo aqui o convite desses tiozões, né? Eu achava que eu não era tio, mas eu já entrei aqui e já descobri que eu sou tio também, entendeu? Eu já tô tiozão, já tô quarentão aí. Muito feliz aqui de estar participando com vocês. Assumir. É isso aí, ó. Galera, é o seguinte, como eu falei, vai ser um prazerzão nosso ter o tio Fábio aqui, né? Ele vai conversar com a gente a respeito das obras dele e, obviamente, bem ali para frente a gente vai ter, né, a nossa parte totalmente show de bola sobre filmes e séries, essa parada toda. Mas como eu não sou o redator deste programa, o cara que é o nosso querido tio Doug vai explicar a nossa dinâmica de hoje. E aí, tio Doug? Exatamente. O que vamos fazer aqui? Vamos encher o tio Fábio de perguntas, vamos falar sobre essa carreira dele de escritor, quando começou, encher, tirar mais dúvidas, curiosidades. Ele vai ficar assim, muito, como diria, tem várias perguntas, assim, vai ser bombardeado de perguntas. E depois a gente entra na nossa área, que é pesquisar, falar sobre obras que podem se assemelhar à obra do Fábio. Então vamos começar aqui com a primeira pergunta para o tio Fábio. Porque agora, hein? é assim, quando a gente trabalhava junto, não tinha esse. Eu lembro, não tinha esse Shadow, não tinha o L. Por que adotou esse nome? Qual foi assim? Eu comecei a escrever e preciso de um nome artístico, um pseudônimo. Aí, qual foi o motivo da escolha? Então, pessoal, assim. Fala que eu tô aqui, ó. Então, o Shadow, né, o L Shadow, o meu nome, né, eu não costumo falar, as pessoas nem devem saber, que é Fábio Júnior. E aí, quando eu fui publicar o primeiro livro, né, eu não queria usar Fábio Júnior, até pela questão, né, de poder haver algum problema legal, sei lá, alguma coisa que pudesse prejudicar. E aí eu queria realmente usar um nome artístico. E aí eu sempre joguei Yu-Gi-Oh, né, que é jogo de cartinha, não sei o quê. E no Yu-Gi-Oh eu usava um baralho de luz e trevas. E aí, com os meus amigos, a gente brincava e todo mundo tinha meio que um espírito, né? E o meu era o L Shadow, porque eu usava um baralho de luz e trevas, que era Light Shadow. E aí, quando eu fui publicar o livro, eu falei, gente, tem tudo a ver com a história fala muito sobre isso, é uma coisa que eu já me identificava, eu brincava que os meus amigos falavam que quando eu ia jogar, eu mudava, sabe? Eu ficava mais sério, né? Tipo, eu sou muito fã do Yu-Gi-Oh, né? Então tinha aquela questão do Yugi, do Yami, então foi muito por causa do Yu-Gi-Oh mesmo, e porque eu já usava isso antes de vir morar no Rio, né? Eu sou de Sergipe, então antes de vir morar no Rio, eu já usava esse L Shadow para jogar Yu-Gi-Oh! E aí, quando eu fui lançar o livro, eu falei, faz todo sentido, já que eu quero um nome artístico, eu acho que faz todo sentido o L Shadow, aí eu acrescentei o L Shadow aí no final. Não é muito misterioso, não. Legal. É legal essas curiosidades. É mais do que legal, pô. Tu mostrou exatamente aquilo que até o nosso público é muito fã. A gente tem os nerds perdidos aí e tal. E, pô, Yu-Gi-Oh! É uma fonte aí, não só de um anime show de bola, como também um conhecimento muito show de bola também. Porra, maneiro demais, mandou bem. Agora, essa aqui eu vou perguntar porque eu não consegui ter a resposta, por mais que eu tenha pesquisado ali, Amazon, em vários lugares.
quantos livros você já escreveu e quantos publicou? Então, escrever mesmo, eu tenho 5 publicados, né? E eu tenho mais alguns que ainda estão em processo. Só que eu faço algumas estratégias com a Amazon, né? Provavelmente quando você for olhar, você deve ter encontrado alguns textos perdidos, né? Algumas coisas assim na Amazon. Eu faço algumas estratégias no Wattpad, que eu coloco alguns contos, alguns trechos gratuitos, né? Tem uns mecanismos que a gente faz para poder divulgar, né? Assim, eu não sou um famoso, né? O famoso, assim, não, seja, ele é uma mas você já tem uma base de fãs muito grande. Eu costumo usar muito a Amazon para atualizar esses livros. Eu não tenho assim, essa rede de distribuição, meu trabalho é independente, eu faço sem editora, então eu vou pelos caminhos, né? Vou buscando os caminhos. E aí na Amazon eu coloquei mais os 2 contos que eu tô vendo que você colocou ali na verdade 3, né? Que eu tinha publicado a Gioconda, a Maldição da Gioconda, né? Que foi recente. E são contos que eu escrevi mesmo para esse universo dos Reinos Perdidos. E eu também escrevi uma outra história que acho que nem te mandei, porque foi muito recente também, que é o Aleber, que também dele tem mais uns 5 contos, e ainda tem uns outros contos que eu também coloquei na Amazon. Então, assim, publicado mesmo, são 5, que é uma trilogia, que Que está na é, tela aí que de é esse vocês. daqui, E e os outros. isso, essa trilogia. E os outros 2 é o Aleber, que é um outro gênero que eu tô saindo, não é da fantasia, ele é um romance, é uma comédia romântica. E aí deles também tem vários textos que eu venho escrevendo desde a pandemia. Então, assim, escrito tem bastante coisa legal, mas publicado são 5, né? E alguns contos que aí eu não vou lembrar agora quantos que tem lá, porque volta e meia eu tiro, eu coloco, eu paro, eu deixo grátis, eu removo, então eu vou fazendo umas gambiarras para driblar, e não é nem driblar, mas é para, de alguma forma, me projetar, sabe? Eu acho que a gente, somente que não tem esse espaço grande, né? A gente vai acabar jogando com as cartas que tem. Léo, vou fazer uma pergunta, que senão eu vou embora aqui, entendeu? Não, pelo contrário, foi o que eu falei. Tu é o cara do roteiro, pode largar o braço. Eu tô Beleza, aqui, nesse momento, né, só curtindo. beleza, então vamos lá. Qual o primeiro livro que você escreveu? Quando, começou a escrever ele quando? Ó, o primeiro que eu escrevi foi o Atlântida, e eu comecei ele em 2008. Eu sempre conto essa história, né, que ele tem muito a ver por que eu decidi escrever. Foi um conto que eu escrevi, uma história mesmo que eu escrevi, para ajudar o meu sobrinho, né, o Jonatas. Ele inclusive aparece no livro. Eu coloquei uns vídeos dele no meu aniversário agora. Eu fiz uma festinha de lançamento do novo livro, e eu pedi para uma pessoa gravar as pessoas da festa fazendo depoimentos, né, falando sobre mim. E aí o Jonatas foi e falou, né, que eu tinha escrito por causa dele, que ele estava com dificuldade na escola. E aí eu fui ajudar ele, né, que ele estava com. E aí a estratégia foi: você vai escrever uma história e eu vou escrever outra, e depois a gente apresenta para a família num domingo, assim, que a gente não era muito de sair. E aí eu escrevi o rascunho do Atlântida e apresentamos e tal. E aí, com o tempo, eu gostei muito daquele texto. Eu falei, cara, eu vou mexer nesse texto, vou brincar com esse texto. E aí eu fui tacando coisa. Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis. E aí eu queria fazer uma coisa meio do Senhor dos Anéis, sabe? Então eu fui crescendo, né? O Senhor dos Anéis tem aquela genealogia gigante, não sei quantos cenários, não sei quantos personagens. E aí eu fui fazendo isso, eu fui criando personagem, criando cenários, não sei o quê. E aí foi desde 2008, mas ele só foi publicado em 2018. Então eu falo que foram 10 anos aí de produção desse livro. E na época que você trabalhava com a gente, você já escrevia, já tinha alguma vontade de escrever, ou já escrevia algum rascunho? Olha, eu acho que eu saí da Contex em 2013, né? 2013, Ah, 2014, então, foi quando, então já foi escrevia. quando eu saí que eu estava fazendo faculdade, aí eu fui para o estágio. Eu até, né, falo assim que eu demorei a sair da Contex para ir para o estágio, porque, assim, eu gostava da Contex, foi o meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada de mais tempo, né? Eu tinha trabalhado um mês em um lugar, tinha trabalhado em estágio, enfim. Mas eu comecei em 2008. Eu rascunhava mesmo, assim, nunca pensei em publicar.
É tanto que eram textos que eu ia escrevendo, eu Sim. lembro que quando eu fui fazer a prova, né, para o BNDES, para o estágio lá, eu comentei que eu já tinha o livro pronto, né? Isso foi antes de sair da Contas, porque eu fiz a prova do BNDES, tipo, num mês, aí eles me chamaram, aí no mês seguinte eu pedi demissão, sabe? Então, aí eu falei que eu já estava com o livro pronto, e eu lembro que o pessoal até falou, cara, isso foi um diferencial para você no estágio, sabe? Para conseguir o estágio. E aí, então, Ó, já escrevia, mas não era um livro, era uma coisa que eu gostava, que eu queria escrever, sabe? Paz. Aqui você já. Essa pergunta que eu ia fazer, meio que você já respondeu, né? Quais são os autores e obras que mais te inspiraram a escrever? Cara, assim, o Tolkien foi a grande Principal, inspiração, né? porque eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, assim, eu sempre tô lendo o Tolkien, mas o Lewis, né, das Crônicas de Nárnia, ele deu uma guinada, assim, na minha vida literária, né, Muito bom esse livro. porque o Tolkien, ele é muito detalhista, né, ele é muito, é, não é que demora, mas né, ele vai fazendo as coisas com tanta calma, sem pressa nenhuma, o meu texto, ele é muito, hoje em dia eu comparo muito com Harry Potter, com Percy Jackson, porque tem aquela coisa do dinamismo de ser uma leitura jovem, né? E o Lewis, quando eu li as Crônicas de Nárnia, né, foi mais ou menos na mesma época, eu tinha comprado o volume único, assim, e aí eu comecei a ler para poder, assim, vou ler mais, não sei o quê. E eu fiquei impressionado como ele falava, tipo, 10 coisas em sei lá, um parágrafo, uma página, sabe? O personagem voava, assim, de um lugar para o outro, assim, de uma rapidez que você fala assim, caraca, e Não, o Tolkien não, né? O Tolkien ele leva anos para sair do condado, é isso. leva meses para É. sair do pode crer. condado, né? As Crônicas de Nárnia, você É escreveu um livro condensado em cento e poucas páginas, e você fica, caramba, essa história toda que eu li é poucas páginas e é uma história muito rica, sei lá. Muito rica, sim, sim, Em sim, eu poucas acho. páginas. Aí você vê Aí quando você vê o filme, aí o filme tem bastante detalhes, né? O filme pega tudo, né? Porque são poucas páginas. Sim, sim, e você tem, tipo, às vezes, como. Acho que eu tava falando com uma pessoa hoje que leu o Silmarillion, né? O Senhor dos Anéis, ele, por mais que ainda seja grande, que eu não acho nem tão grande, eu só acho que ele é meio arrastado, mas sim, não tô criticando o Senhor dos Anéis, eu Sim. sou extremamente fã. ele Mas ele não evoluiu. é, não é Evoluiu. uma leitura muito fácil, né? Não é uma leitura Não, boa. objetiva, né? Ele é muito detalhista. É um gênio, assim. Eu falo assim, poxa, eu me botei no meu lugar, eu falei, eu não sou um gênio, sou um cara comum que gosta de escrever, que quer contar uma história. E aí o Lewis me ajudou, né? Me ajudou o texto dele. Mas eu também sou muito fã acho que o Harry Potter também, não que eu não li os livros, mas eu gosto muito dos filmes. E o Percy Jackson pela questão da mitologia grega, né, que eu acabei usando bastante. Então, são obras que sempre vão estar associadas assim, ao meu livro. Agora, vamos logo para avançar mais no tempo assim. Essa pergunta eu até fiz também para uma amiga nossa. Qual é a emoção que você teve assim quando você publicou seu livro? Aí tu vai lá na Amazon ver as primeiras impressões das pessoas, aquela resenha, aquele comentário ali falando da sua obra. Quando você vê, O principalmente retorno. positivo, né? O retorno das pessoas que leram. Cara, assim, quando eu fui publicar, né, um amigo que me indicou uma editora, então eu fiz até ano passado, não, até 2022 eu estava com a editora. Então, assim, ele já me deu muitos bizus, né, muitas dicas, sabe? E aí uma delas foi assim, Fábio, assim, olha, é muito legal para você fazer um burburinho, é, quando você lançar o livro, você já conversa com influenciadores digitais, né, EG, né, Instagrams literários, para fazer uma parceria. E no, geralmente a parceria tu manda o livro para a pessoa e a pessoa faz a resenha. E eu sempre, aí eu fechei com 10 pessoas logo de cara, assim, justamente porque eu acho que era o principal, sabe? Assim, nem naquela época, nem atualmente eu vivo de livro, eu trabalho em administração, sou administrador, então, assim, o livro, ele é muito secundário, ele é um hobby, e que, assim, que eu abraço, que eu gosto, assim como outros hobbies que eu tenho, mas eu tinha muito essa ideia, assim, mas o que eu queria mesmo era ser lido, era ter esse feedback, justamente que você falou, assim, pô, é o, sei lá, o ápice, né, vamos dizer assim. E aí,
saíram mais ou menos umas 10 ao mesmo tempo. Assim, o combinado era que quando fosse ter o lançamento, o pessoal ia liberar as resenhas, que eles não iam nem. Eu não queria ver, né? Porque acontece muitas vezes a pessoa pagar a resenha. No caso, foi uma parceria mesmo que a pessoa ganharia o livro, mas ela era extremamente livre para falar Pra o que ela falar o que quisesse. quiser. É tanto que tem críticas e, sabe, eu acho que isso ajudou demais, assim, mas, assim, você... Aí, Eu lembro que a primeira pessoa foi a leitora assídua, se não me engano, acho que foi, para você ver como foi marcante. Foi a primeira resenha que saiu, assim, porque livro demora realmente, sabe? Tipo assim, tu lança o livro, aí até alguém ler, até alguém resenhar, organicamente, vamos dizer assim, isso vai levar, tipo, muito tempo, sei lá, 3, 4 meses, dependendo, né? Enfim. Principalmente como eu falei para vocês, nessa situação que é uma coisa que não é um famoso, não é uma pessoa que já se esperava esse livro, sabe? É um lançamento. E às vezes você, tipo assim, faz o lançamento com amigos, a galera compra muito para te ajudar, não para pegar e ler o livro e falar assim, caramba, é tanto que um menino que comprou o livro em 2018, ele veio me dar feedback esse ano. E eu fiquei super feliz, assim, mas são 5 anos, 5, 6 anos aí de espera. E aí eu falei, aí ele me deu esse bizu, falou, cara, faz essa parceria, você vai, não é perder, né? Você vai enviar esse livro, vai ter um custo, porque tudo é muito caro, mas você vai ter um retorno de ter visibilidade, essa pessoa acaba divulgando o livro para você, porque eu acho que o mais difícil mesmo é vender, né? Divulgar. Então, eu lembro que essa menina leitora assídua, ela foi a primeira que postou. E assim, é um absurdo, sabe? Um absurdo, assim, independente, eu amo receber crítica, assim, sabe? Claro que você fica, tipo assim, alguém fala mal, você fica uma semana ali remoendo, né? E assim, nem fala mal, mas fala uma crítica, você fica assim, cara, será que eu fiz isso mesmo? Será que isso está certo? Eu lembro que tem um rapaz que a gente conversa, que ele fazia 10 motivos para ler o livro de tal, ou 10 coisas sobre o livro de tal. Aí no meu ele fez 7. Aí eu já falei assim, Pô, 7, né? Já mas o livro é muito curto mesmo. E uma das frases que ele me falou ficou muito marcada assim, para mim. Que ele falou que o livro ele era muito visual, né? Até porque a minha formação é Dragon Ball Z, né? É anime, eu não tenho formação literária. Então, a minha inspiração veio muito dos animes, dos desenhos que eu assistia. E ele falou que a, a história, assim, não é que ela não é bem construída, mas ele deixa muito para imaginar, para o leitor imaginar. E eu entendi que era uma crítica, mas eu falei, cara, mas era isso, porque se você for olhar as Crônicas de Nárnia, você entende a história, sim, você vê a sim. história, mas fica muito para você Fica, é, imaginar, né? exatamente. Eu não vou dizer assim, olha, é azul, camurça, não sei, né? Que nem o do Game of Thrones, né? O moço do Game of Thrones, Martin, e o Tolkien, né? Eles vão dizer, é de camurça, tem um botão não sei aonde, desce, sobe, 2 centímetros não sei aonde. E aí eu falei, gente, botar onde vocês quiserem. Quer botar mais embaixo? Bota mais embaixo. Quer botar mais em cima? Bota mais em cima, aí é com vocês, entendeu? E aí eu achei assim, foi uma coisa que me mexeu, eu falei, e eu fiquei pensando, fiquei reflexivo, e aí com o tempo eu falei, cara, é essa a proposta mesmo. Então, eu não tenho que ficar chateado, eu não tenho que ficar, E sabe? o estilo, né, cara? É o estilo que você escolheu. Então, Mas assim, tem aquele rolê assim, por exemplo, eu não tenho essa chancela você é formado em literatura, né? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. Eu não tenho essa chancela de ser formado em literatura. Então, você espera, né, até através desses feedbacks, melhorar o seu texto, né? Então, assim, tudo que as pessoas me falavam, eu começava a pensar, será que eu melhoro ou será que eu descarto essa crítica, né? E aí a dele, eu percebi que era muito genuína, era muito coerente, e eu me peguei refletindo, né? Tanto que eu entrei em contato com ele, a gente conversou, não teve briga, assim, a gente conversou bastante, sabe? Ele me deu vários feedbacks. E aí com o tempo, eu falando, não, eu acho que é uma coisa que eu quero manter, eu detesto fazer muita descrição, eu faço uma descrição bem, bem rasa, bem objetiva, sabe? Nos pontos que eu preciso, mas não vai ter essa descrição do Tolkien, né? Então eu já, né, falei assim, olha, compara aí com Harry Potter e esquece o Tolkien, deixa pra lá. cara, já que você falou do Tolkien, agora vamos lá, fazer um comparativo aqui. Você me fala qual que você prefere, Tolkien ou C.S. Lewis? Mas o que eu prefiro de autor, assim, Exatamente, de autor, qual que você o que prefere? tem a ver com o meu livro. qual dos dois tu Não, acha e você, melhor? é Não, não. Você, sua A preferência minha mesmo. preferência, isso, não, você. não tem nem, não Exato. preciso nem responder essa, né? Tolkien, Eu né? sou, eu sou um fã, assim, do Tolkien pra Top, caramba. ele é top um para você, então. Não, E, total, e total. agora, J.K. Rowling ou Rick Jordan?
Agora, Cara, eu vamos confesso lá. que eu gosto mais do Harry Potter do que do, do, do Percy Jackson. Mas escolher o autor vai ficar difícil, porque a JK tá tão difícil, né? Ela tá tão complicada. Não, então, esquece o lado pessoal. Eu Fala só vou. da Vai autora. pelas obras, vai pelas obras, vai Das pelas obras. obras. Não, eu vou dizer assim, eu prefiro o Harry Potter do que o Percy Jackson. Eu vou pular o autor. Sem polêmicas. É. Agora, essa aqui é legal. Se você pudesse escolher um streaming para adaptar a sua obra, qual que você escolheria? Qual que tem mais a ver, sim? Cara, eu não tenho muito streaming, sabe? Eu já assinei vários, né? E assino e cancelo quando, né? Porque eu não assisto muita série. Sim. Mas eu confesso assim que as séries da Amazon, né? Principalmente agora que saiu Os Anéis de Poder, né? Do Prime Video, então assim é um streaming que eu acho muito maneiro, assim, e é o que eu uso, sabe? Eu não uso a Netflix, então eu acho que é um gigante a Netflix, mas eu uso a Amazon e eu acho que tem as séries que mais me interessam, então eu ficaria com a Amazon mesmo, com a Prime. Espera aí, rapidinho agora. Vamos Travou lá aí? na próxima. Agora, esse aqui você vai ter que pensar bem, hein? Se Eita. pudesse escrever uma continuação de alguma obra de qualquer outro autor, qual você escolheria? Eu terminaria Game of Thrones, né? Já que o homem não vai terminar, Olha já que só. o homem não vai terminar, eu ia ser Rapaz, assassinado. ousado, hein? Essa Não, fantasia, eu hein? Nem adoraria, eu pensou, nem adoraria. pensou. Gostei Não, de ver. assim, Foi é no porque isso eu já âmago, no pensei, âmago, no né? âmago. Caramba, Já eu estava pensei na que tua você ia mente, ficar já na com expectativa. receio de não vou pegar na sua Pô, obra, não vou me envolver nisso, Não, não. mexeria essa não. total. Mexeria total. Matou no peito, botou no chão e foi. Eu acho Game of Thrones muito bom, assim. Só que assim, o cara também é um gênio, assim. Não teria metade da capacidade Caraca, para brabo. escrever o que ele escreveu, no estilo que ele escreveu, mas eu acho as reviravoltas, assim. Eu tenho amigos que criticam, vai falar, nossa, ele é muito repetitivo, é muito óbvio, que não sei o quê. Mas eu acho, assim, a história é muito boa, tem passagem, né? Porque ele vai por personagens, né? Então, assim, as passagens dos Lannister, do Tyrion, assim, e, né, aquela coisa terrível que eles fizeram na série, né, no final, eu melhoro, me chame que eu melhoro. É, Ó, rapaz, eu estava né, olhando assim as informações, eu vi que você gosta de vôlei, né? Sim, sim, Então, um sim, cara que é gosta de meu vôlei. hobbyzinho. Então, eu fiz uma pergunta justamente nisso. Se você pudesse escolher entre ser jogador de vôlei profissional ou ser contratado apenas de uma editora, viver só disso, ou vôlei profissional ou autor, qual que escolheria? Olha, São eita, duas eu paixões acho, suas. eu acho, assim, que o vôlei é uma paixão, assim, que assim, a editora, eu já tenho muito pé atrás, eu tive um problema sério, na verdade ainda tenho um problema sério com a editora, então, levando em conta as minhas experiências com a editora, nossa, eu vou jogar vôlei muito, assim, me chamem para qualquer Ah, timeco, assim, né? Para qualquer timeco que eu tu vou, joga assim. ainda? Jogo, acabei de jogar no torneiozinho de praia, assim, esses dias. Eu não jogo há muitos anos. Não aguento mais, não. Nossa, não, eu sou viciado, eu tenho que parar um pouco de jogar vôlei, porque é demais. Tem que aproveitar. Quando bater lá, passar dos 40, chegar aos 45 em diante, vai ter que ir pro Aí eu, Master. aí eu vou pra editora, eu entendeu? não entendi isso. Eu tenho 46, jogaria vôlei tranquilamente. Joga Tá vôlei, nessa rapaz, cheio idade de aí. problema na coluna aí, vai até se aposentar do A futebol. coluna está Fala sério. ferrada, mas eu não tô nem aí. Tá, Jogaria vôlei. É um tá. Fabinho, vovô, se né? tiver Eu lá, vou tu me vôlei. E convida você que eu acha vou. que vôlei não força a coluna, Me não? Você vai convida que eu vou. pular, vai Tô ter nem vários aí. impactos. Pode me chamar que, ó, garoto voleístico. Garoto, garoto mesmo. Então bora. Eu tenho vários grupos de vôlei que eu participo. Essa Cara, parada. tô muito Pode me enferrujado. chamar, seu chefe. Pode me chamar. Tô dentro. Eu, É, lá. então Vendo, agora, sobrinho, o que eu tenho que passar aqui nesse programa? É isso aí, ó. Mas então, assim, acho que me explicando um pouquinho melhor também sobre a questão do vôlei e do livro, né? Assim, o livro, ele nunca foi um propósito assim de negócio para mim. Ele está sim, se tornando, ele está, né? Mas assim, é uma coisa que eu vou muito no meu tempo, assim, eu não me pressiono com o livro, sabe? Então, assim, não é uma coisa que eu tenho assim, eu quero estar numa grande editora, eu quero fazer esse sucesso, assim. Já tenho feito alguns movimentos, assim, eu falei até da Prime, eu tenho entrado em contato, tem uns
os caminhos, né, de você enviar roteiro. Eu quero fazer um curso de roteiro, sabe? Porque eu tenho muita vontade que ele vire, né, realmente um vídeo, que saia no audiovisual, um filme, uma série, o que for. Mas é uma coisa que eu tento o tempo todo não me colocar pressão, nem colocar muitas expectativas em cima do livro. Assim, eu quero que role, não vou estar parado, mas não é uma coisa assim que eu me jogue pressão, sabe? Que eu falo assim, ah, tem que acontecer, eu preciso bombar, eu preciso não sei o quê. Eu faço porque eu gosto demais. Por exemplo, eu até falei pro Léo mais cedo, eu acabei de vir da Feira do Lavradio, que é um lugar que ele atende muito às minhas expectativas enquanto autor, que eu encontro as pessoas, eu apresento meu livro para as pessoas, eu converso com pessoas que se interessam pelo livro, não porque elas me conhecem, não porque elas viam em algum lugar, mas porque em algum momento ela olhou ali, se interessou e veio bater papo comigo para falar do livro. E eu acho que isso é muito, muito maneiro, sabe? Isso me atende nesse lugar do autor. Como eu falei para você, assim, é um hobby que, assim, eventualmente dá uma graninha, eu vou para bienais, eu vou para feiras, eu vou para outros lugares, mas é uma coisa que eu não tenho essa pressão, né? De dizer assim, ah, eu preciso fazer sucesso, eu preciso, nossa, eu quero estar em Hollywood. Quero, né? Se puder, eu não vou dizer mas não é uma coisa Errado, que me não. encha, né? Que assim, ah, é o que eu escrevo para isso, sabe? Cara, eu acho legal, assim, eu lendo do que se tratava, né? É, tem autor que não costuma colocar aqui o cara aqui no Brasil mesmo. Agora você já coloca, situa na outra obra sua, o cara é de São Gonçalo, entendeu? Eu achei isso muito maneiro, botar um personagem em São Gonçalo. Aí nesse O do Atlântida, ele se passa no Caju, né? Todos então, têm. eu achei isso muito maneiro. Eu até vi que teve uma coisa que eu li, acho que foi na Amazon, uma pessoa falou assim, não, eu só senti falta dele descrever mais como é o caju. Eu, caramba, você, Aí eu vou mandar um endereço, falar assim, olha, é, ele pega o queria que ônibus você ali. entrasse lá no bairro Caju e detalhasse mais como é o bairro, só para ele ver no Uhum, livro. Eu nem sei como é que se é perigoso, se não é, mas acho que só o uhum. fato de você já estar citando o lugar e algumas características, eu acho que já é uma bela homenagem, né? Sim, sim. Assim, o livro ele é corrido, né? Eu gosto disso, né? Eu gosto. É tanto que o Atlântida, eu acho ele mais lento, só que às vezes quando eu vou reler, eu vejo que ele é muito corrido, as coisas acontecem muito rápido e se você perder uma frase, você perde alguma coisa da história relevante. Então, assim, é como eu falei, eu descrevo o mínimo necessário, sabe? Eu acho que assim, a pessoa precisa saber que ele está dentro de uma casa, precisa saber que ele está num apartamento, que ele está num cemitério, que ele está numa floresta, né? Eu acho que não tem como a pessoa ler e não ter a mínima noção dos lugares, de como que é essa outra pessoa, de você pensar assim, ah, fulano é assim. É tanto que quando eu fiz o livro 3, né? Quando eu lancei o livro 3, eu coloquei imagens dos personagens por inteligência artificial. E aí eu até teve assim, ah, mas eu imaginava fulano mais assim. Por exemplo, a capa do livro 3 é o Felipe. E ele tá super preto, né? E aí o pessoal fala assim, ah, mas ele é pardo, tinha que ser mais branco, que não sei o quê. Eu não imaginava ele assim. E aí foi muito assim, essa vamos dizer, discordância, né? De o que é que a pessoa imaginou, o que é que eu imaginei. E para mim também é super válido. Eu acho que cabe, sabe? Eu acho que cabe essa interpretação e que é válida essa interpretação. E realmente, assim, tem descrições do Caju. No livro 2 tem uma cena que eu gosto bastante, que é uma cena de assalto, né? Que não é nem de assalto, é de tiroteio, né? Que me cobraram muito, né? Que no livro 1 não tem. Fala assim, ah, como é que é uma favela que não tem tiroteio? E para mim realmente não era importante que tivesse tiroteio, porque assim, o Caju é uma favela razoavelmente pacífica, mas como ela fica meio, não sei se vocês conhecem, assim, ela fica do lado da barreira do Vasco, que o Caju é Sim, dominado por sim, uma sim. força e a barreira do Vasco é dominada por outra. Então fica naquela guerrinha, né, de quem quer tentar entrar no lugar do outro, não sei o quê. Então tem tiroteio, tem confusão, tem situações bárbaras, assim. Mas não era essa a ideia da história, sabe? E aí a pessoa até me perguntaram, ah, mas se você não vai falar de uma favela tradicional, por que que você escolheu o caju? Porque muitas vezes você só tem isso, né? E o telejornal, e às vezes eu vou para o Nordeste, né? Eu sempre estou visitando minha família, e o pessoal acha que a gente anda no Rio se desviando de bala, assim, sabe? Que Pior é que é, tiroteio o cara, é tempo mesmo. todo, entendeu? Então toda vez que eu viajo
para fora do Rio, a galera fala assim: Meu Deus, como é que vive no Rio? Um lugar perigosíssimo, minha Nossa Senhora. E porque as pessoas só têm essa consciência, só têm essa visão, né, de que o Rio é assim, que as favelas são assim. E eu falei, cara, eu vou colocar o Caju porque era uma homenagem, porque era o meu dia a dia, era muito mais fácil eu me inspirar. Tipo assim, tem uma hora que ele sobe numa árvore para entrar no cemitério, acho que é bem no começo, é no no segundo capítulo. E essa árvore eu via, eu passava, eu ia para a escola, não sei o quê, e passava e via essa árvore e ela me chamava a atenção porque ela se curvava assim para o muro, sabe? Ela fazia quase que uma ponte assim para o muro. E eu falei, caraca, deve dar para subir ali. Então eu botei ele para subir ali. Então foi muito dessas vivências mesmo, assim. Caramba. Eu achei legal que você mesmo intitula que ele, o Príncipe Pardo, é uma mistura de Harry Potter com Percy Jackson, brasileiro, Não preto e fui eu, na brasileiro. real. Não fui eu, na verdade. Isso aí acabou pegando muito, assim, em todo É, lugar eu que eu vi que vou. outras pessoas também escreveram isso. É, na verdade, eu até coloco o nome dela, foi a Nilma. A gente estava na Bienal de São Paulo em 2019. Não, foi a de 2022. Foi 2022. Mas acho que ela falou em 2019. E aí ela é uma fofa, assim, ela tem um grupo de autores independentes, né? E aí ela começou a me ajudar, né? Às vezes você chega assim numa Bienal, aquele multidão de gente, um multidão de autor, que eu acho que é o pior, é aquele multidão de autor, todo mundo querendo vender o livro, aquela confusão, não sei o quê. E você fica, às vezes, você se intimida, né? E ela foi me ajudar. E aí a gente zoa pra caramba, que não sei o quê. E aí ela começou a pegar meu livro, ela pegou o livro assim na mão e saiu no meio da rua. Compre o autor preto, favelado, o príncipe da favela, que não sei o quê. E ela começou a falar muito disso. E aí, conversando, ela pegou o livro para fazer a resenha. E na resenha ela comenta isso, que ele é um, né, tem essa, tem gente que fala que é um Harry pobre, que, né, que tem Maneiro, essas maneiro. associações, né? Então, e eu adoro, eu acho que a gente vive no mundo do meme, né, no mundo das intersecções Cara, de. e assim, uma pergunta, uma curiosidade. Isso poderia colocar isso na capa, assim, como colocasse entre aspas a opinião de uma pessoa para divulgando o livro? Ela tá na capa, inclusive. Ah, tá na capa. É, cara, assim, confesso que eu nunca fui ler tão a fundo sobre a questão. Se você fala assim de poder ter algum problema judicial, né? Você fala. Porque, assim, a gente, quando estava para criar o Aham, podcast, a gente estava tendo alguns cuidados, né? O caramba, não pode aham, usar música porque cai em direito autoral. Aí tem um sim, sim, cuidado sim. que a gente tem que ter. E eu acredito que Aham. também, na hora de escrever, tem algumas coisas que talvez também não possa entrar. Eu não sei como funciona. Eu confesso, como eu te falei, né? Eu até cheguei a perguntar, até ver algumas questões. Isso passou pelo crivo da editora, mas também não quer dizer muita coisa, né? Porque muitas vezes as editoras são bem capengas nessa situação. Mas eu confesso que eu já vi em alguns livros, né? No meu tá na contracapa, ele não tá na capa. Mas que às vezes alguém vai fazer até tipo, sei lá, um jornal, o Globo vai falar do livro de fulano e ele associa, ele fala, olha, tem muito ali de fulano, mas difere assim. Então é uma análise que é feita, né? De você dizer que está comparando o livro nesse lugar, né? Eu até o texto da frase, né, que eu até coloco na contracapa, eu acho que quando eu falo que é uma mistura, confunde as pessoas, porque a ideia é que assim, Ela vai ficar ele é esperando o muito elemento dos dois, né? porque não tem, né? Eu até falo, assim, o texto não é tão legal porque não é realmente uma mistura. Ele tem muito desse mundo, né? Tem muitos elementos desse mundo. É um garoto de 12 para 13 anos, ele vai fazer feitiços em latim, ele vai sair desse mundo e entrar em mundos mágicos, né? Como você tem o Harry indo para Hogwarts através do metrô, né? Do trem. Mas isso não acontece com o Felipe, mas ele entra através de lugares, tem acessos pelas cidades lendárias, ele vai acessando esses mundos mágicos. E eu uso muito mitologia grega, então tem deuses da mitologia grega que vão aparecer na história, só que é uma história criada mesmo, sabe? Eu pego esses elementos que estão presentes em Harry Potter e estão presentes no Percy Jackson, né? Que vamos dizer assim, que são os mais destacados, né? Que usam esses elementos, mas a história é muito minha, é uma coisa que eu peguei, né? Até de vivência, né? Você colocar o caju, coisas que eu vivi no caju, árvores que eu passei, lugares que eu passei, e a partir daqueles elementos criar essa história do Felipe, que é muito baseado no meu sobrinho mesmo, sabe? Então, eu até falo, né, no Atlântida tem uma dedicatória para o Jonatas, porque
eu pegava muita coisa daquela nossa vida, daquela nossa vivência, daquela nossa convivência, sabe? Então, não é uma mistura, na verdade. Ele traz muito, se assemelha em algumas partes a Tem esses alguns dois, elementos mas aí ele vai narrativos, né? caminhar. E elementos que o Harry, tipo, por exemplo, os feitiços são em latim, os feitiços do Harry Potter são em latim, só que eu criei os meus, né? Eu lembro que eu até pedi pro padre revisar. Não, você pesquisou. Como é que o latim você teve que aprender alguma coisa? Pesquisou onde? Para Não, foi o bom Google Tradutor, e aí eu pedi algumas revisões, assim, com pessoas que falam latim, né? Inclusive, na época eu frequentava, aí eu pedi pro padre revisar, eu mandei a listagem de todos os feitiços, porque geralmente eles têm algum conhecimento em latim, né? Então, foi o padre aí na história. caramba. Ó, utilizando os conhecimentos dos amigos. Tá certo, errado não. Agora vamos falar de filme. Vamos para a nossa área. A gente já teve agora esse bate-papo com o tio Fábio. Agora vamos para filmes. Tio Fábio, qual você já viu que já estreou por aí no cinema, em série? O que que você acha que mais se assemelha com a sua obra? Qual é a adaptação aí que você acha que mais tem a ver com o que você Nossa Senhora, essa você me pegou, assim. É tão original, mano. Cara, assim, eu acho que tem algumas relações com o Harry Potter, né? Você tem aquele jovem que vai conhecer o mundo mágico a partir do mundo real, mas isso até é bem comum, né? Filmes de magia, a Nárnia, né? Você entra pelos guarda-roupa, enfim. Então você tem sempre uma pessoa do nosso mundo que acaba caindo nesse mundo da magia. Como talvez, né, fala de afrofuturismo, então assim, eu confesso que eu não assisti a algum filme que fala assim, caramba, esse filme tem alguma relação. Uma vez, né, um amigo ele fez um book trailer do Eldorado e ele colocou o vídeo de um filme que o rapaz é negro, ele é um rei. Eu confesso que eu não sei qual é o filme, não lembro o nome do filme, mas não sei se era Mulher Rei, não é Mulher Rei, que ele vai falar daquelas guerreiras da África, né? Mas assim, eu acho que o Harry Potter pode ser o mais próximo, mas bem longe. tem um da Disney que é caramba, eu esqueci o nome daquele, que é baseado em livro também, que ele é um ladrão, que ele entra no mundo das fadas e rouba. Esqueci o nome. Pois eu lembro. Cara, confesso que eu acho que eu já ouvi falar de um filme com mais ou menos com esse plot Ele aí, tem mas uma eu não vou sequência de lembrar. livros também, e na época do Harry Potter ele era apontado como o próximo Harry Potter, porque o livro era muito Hum, vendido. Eu esqueci mesmo. Mas É depois. Blade Runner? Runner alguma coisa? É o que Ai, pula? Não sei, não vou estar lembrando também. caramba. Ah, eu sei que tem na Disney. O filme não foi bem Jumper, acho que era sucedido, não. Jumper. Não foi muito bem sucedido, não. Eu esqueci. Espero que o meu não, né, quando virar filme, não seja bem sucedido. Ah, As Eu vou Crônicas de falar então do Nárnia. bem sucedido, eu vou botar Harry Potter, então eu vou falar As um de bem Crônicas de sucedido. Nárnia, você chegou a ver os filmes? Eu vi, acho que os dois primeiros, né, que é o Príncipe Cáspia e o Guarda-Roupa, né, Feiticeiro Guarda-Roupa. Aí depois mais um. Teve mais um, né, que eu acho que não me lembro agora. Mas, assim, é porque eu não tenho entrado muito nesse mérito de preto, enfim, né, de questões raciais. Mas quando você vai ver esses filmes, você tem um preto, né, que é um, sei lá, um guardião, uma coisa assim, e acabou, né? E aí, e a história, você sabe, porque eu acho que quando você tem uma história de um cara preto, né, de uma cara de uma favela, a nuance vai muito para um outro lugar, né? Você vai muito para uma conversa até de um Tropa de Elite, sabe? De um filme que tem mais, não vou dizer nem sangue, mas ele leva para uma outra discussão, sabe? O Principado, por exemplo, ele é infantil, mas ele vai levar para essa discussão de uma realidade da favela, de uma realidade de racismo, de pretitude, sabe? Então as discussões vão mais para ali, sabe?
Eu acho assim que o Harry Potter ele caminha mais porque você tem aquela questão do mestiço, você tem aquela questão de uma guerra, né, de uma grande guerra, de você ter um herói, né, que o Link ele fica muito nesse lugar. Eu acho que eles têm semelhanças, né? E o Léo, fala alguma coisa agora, vai Assim, contigo. Deixar você não, falar um eu estava até pouquinho. pensando nisso, até estava pensando nisso no seguinte, quando eu vi a capa do seu livro, principalmente, né, a sonoridade que tem o Príncipe Pardo, ele me lembrou muito da capa do Príncipe Mestiço, né, no caso do Harry Potter. E agora você falando, realmente remete a essa coisa. Porque quando a gente tem o Snape tendo ali a questão do sangue dele não sendo puro, né, ele mostra um pouco dessa, assim, dessa alusão social, né? Dentro de Harry Potter, você não ser sangue puro, você vai ter aí um pouco de complicação, querendo ou não. E eu ainda não tive o prazer, mas vou ter o prazer, vou adquirir seus livros com certeza, mas pelo que eu vi da sinopse, tem um pouco dessa magia, né? Desse encanto. Eu achei a estrutura muito... Ela não é idêntica, mas ela realmente faz um traçado entre uma coisa e outra. E você Sim, falando o bem Harry que Potter, mostrou muito disso. o Harry Potter ele traz assim essas discussões, né? E aí, como eu falei, você me perguntou mais cedo, né? Sobre Percy Jackson e Harry Potter, né? Os autores. E eu acho assim, eu acho que é uma obra muito interessante. Você tem um trabalho ali muito interessante. Ah, é 100% original, né? Tem as críticas, enfim, mas eu acho que você traz nuances muito boas, sabe? Ela tem aquela escrita que tem uma riqueza, né? Então eu acho muito legal quando tem aquelas festas, sabe? Que você sai um pouquinho dessa objetividade, né? Que é, às vezes a história vai naquela linha, se fosse só aquela linha, perderia um pouco a objetividade, mas aí ela também traz, e aí quando você coloca, por exemplo, uma festa, você expõe ali um contexto social, né? Você vê pessoas, quem são valorizadas naquela sociedade, quem são desvalorizadas, quem vale mais, quem vale menos, e aí você traz um contexto social muito forte, né? E aí o livro, o meu livro que eu falo, né, o Príncipe Pardo, ele caminha por ali também, sabe? Eu acho que você tem no Harry Potter, o sangue ruim, né, que é o que o Voldemort procura, né, que ele não gosta dos trouxas, não gosta dos mestiços, a briga muito é do branco com o preto mesmo, e o Felipe, ele é visto Sim. como uma coisa boa, só que em algum momento da história ele é visto como nada, né, como é a situação, muitas vezes, do pardo, né, no Brasil, né, porque não pertence, não é preto, não é branco, enfim. Então, eu quis trazer Uma essas coisa meio que reflexões intermediária, né? mas é um intermediário que não pertence a lugar nenhum, sabe? É uma coisa que não é boa, que você não, né, quando você, sei lá, você é da galera do futebol, você tá com aquele grupo do futebol, você é da galera do vôlei, você tá naquele grupo do vôlei. Então, às vezes a gente cria muito esses grupinhos, né? E aí muitas vezes você ficar em cima do muro é bem ruim porque você não participa de nenhum Fica desses de fora, grupinhos. né? É. Então, é sempre complicado. Eu vou, agora, já que me deram, né, momentos de fala dentro do programa, ó, que Eita, beleza? Lelê. Agora eu cheguei. Agora eu estou aqui. A Eu, metralhadora. em toda a situação que tu estava falando ali, eu estava ouvindo, e notei que você, assim como eu, é muito fã, né, da obra do Tolkien. Você até chegou a citar uma coisa que eu vejo de poucas pessoas falarem, que é sobre o Silmarillion. Eu mesmo tô, assim, quase não meto a mão em livros. Livro, para mim, tá meio complicado de fazer, audiostar, essa coisa toda. Mas eu ouço muito podcast, eu ouço muito audiolivro. Então, eu busquei, né, ouvir mais sobre as obras do Tolkien e tudo mais. Vejo e acompanho os filmes, e principalmente agora, e é até onde que eu vou tentar destrinchar para que você possa falar suas impressões aí, que vai nos auxiliar bastante. O que tu achou, né, dessa adaptação tanto da primeira e da segunda temporada da parte ali da Amazon Prime em cima dos Anéis de Poder? Qual foi a tua... assim, bateu em você, você ficou feliz, tá fulo da vida. O que tu achou desse presente que nos deram aí? Nós fãs. Então, dividiu muita opinião, né? Eu conversei até com algumas Com pessoas, certeza. dividiu muita opinião. Mas, assim, eu confesso, assim, eu fiquei muito chateado com o final de Game of Thrones. Foi, assim, dizer assim,
me chateei, né? Me chateei mesmo, assim. Achei que foi muito fora do esperado, muito longe, assim. As resoluções para o que já tinha sido apresentado foi bem ruim, na minha opinião, né? Depois não quero receber hate aí. Mas os Anéis de Poder, as pessoas criticaram muito porque a Galadriel é muito guerreira, né? E ela é muito errada, né? Ela erra muito, né? E o Senhor dos Anéis é isso, assim, pra quem lê o Senhor dos Anéis e acha que, assim, a Galadriel é uma deusa, né? Porque eu acho que o que eu vi mais de crítica foi isso, que a Galadriel foi desendeusada, né? Porque no Senhor dos Anéis ela é praticamente uma deusa, ela é uma divindade, ela entra e a cena acabou, né? Acabou, quem estiver na cena, Bom, né? esqueça, agora é Galadriel. E aí, nos Anéis de Poder, eu acho que eles vêm quebrando um pouco dessa visão da Galadriel, e até na segunda temporada eu tava falando com um amigo que eu gostei bastante da segunda temporada, ele falou, ah, mas a Galadriel não fez quase nada na segunda temporada, toma spoiler aí. E aí, eu gosto bastante, eu acho que eu não sei se foi o Peter Jackson que participou dessa parte dos Anéis de Poder, não vou Ah, não, ele confirmar, tá né? fora. Ele tá Não, não fora. Acho foi. que ele tá Não, de fato fora. não foi, não. Ele Eu não foi acho nem, que, ele não assim, foi nem consultado, tá? Que eu li, ele não foi nem a, consultado Não, para poder dar a- qualquer não assessoria. tem nada dele ali. Nada, nada. Assim, do que eu li do Senhor dos Anéis, eu já li bastante coisa do Senhor dos Anéis, mas eu acho que o Silmarillion é a chave mestra, né? Assim, é a obra-prima, assim, porque te faz entender muito, né? Ele é muito complexo, ele é muito completo. E eu acho que ele tem o Tolkien na versão Lewis, né? Porque é um livro razoavelmente pequeno, assim, não é tão grande. Deixa eu ver se ele tá ali. Acho que inclusive tá ali, me olhando. E é muita história, né? Ele vai antes da criação do mundo inteiro e ele chega até depois do Senhor dos Anéis, né? Então, assim, ele É o conta, ele te Gênesis, né? Você explica, pode dizer. o Gênesis, exatamente, mas ele conta É o Gênesis. muita história, muita história, entendeu? Ele passa pelo Senhor dos Anéis, ele passa pelo Esse, depois do Senhor dos Anéis. esse não é aquele que o Tolkien não terminou de escrever, não, não. Cara, ele só escreveu o Hobbit e o Senhor dos Anéis, né? Porque Todos os outros. Não, teve um que não, mas é isso mesmo. Esse que você está É, achando. O que foi Silmarillion, aham. na um verdade, são apenas descendente dele que terminou. esse. Todo Isso, é o o filho. Christopher, né? Acho que é o Christopher que é o mais velho. Ele tem Isso, é organizado o os filho. textos. Tolkien escreveu, mas ele tem organizado os textos porque ele não finalizou, entendeu? Ele escreveu os textos, Uhum. mas ele não finalizou e diz assim: ah, esse é o livro. É tanto que muita gente fala, muitas pessoas falam que acha, não pode acontecer, não pode ter acontecido isso porque não sei o quê. Então tem incongruências, né, na história. Mas assim, Sim. voltando aos Anéis de Poder, realmente eu acho que você definiu, eita, definiu exatamente como o que é. Eu acho que é um presente para os fãs. Eu acho que muito bem estruturado. Eu acho que eu fiquei muito com assim a impressão que talvez o que mais me incomodou e talvez porque isso não fica tão nítido nem no Hobbit nem no Senhor dos Anéis é que existe muita guerra de poder, né? Então me lembrou muito Game of o Thrones. Game of Thrones, né? Você vê a Galadriel manipulando pessoas para que essas pessoas sigam ela, né, para a Terra-média, para enfrentar o Sauron e tal. O Sauron ali infiltrado, né? Acho que você já chegou nessa parte, né? Não vou dar spoiler, mas ele infiltrado aí em determinados lugares e ele manipulando muita gente. Mas quem leu Os Seus Anéis e quem Pode leu o falar, Shadow. Silmarillion, Pode falar, porque o pessoal já viu. Pode falar. Pode largar o verbo. o Ou não. Silmarillion, você vê que o poder do Sauron é esse, ele é o enganador, né? Ele não fez o anel. Ele manipulou o Celebrimbor, ele manipulou as pessoas para criarem essas joias para ele, para fazer essa coisa para ele. E em algum momento ele aprendeu, enfim, mexeu, né? Então, assim, esse é muito o poder do Sauron. Então, acho que tá muito coerente, sim, sabe? Eu não conhecia a história dos hobbits, né? Nos primeiros hobbits que vão aparecer lá na história. Pode ser que tenha em outros textos que eu As não tenha penúltimas. lido. Mas, assim, eu acho muito coerente, eu acho muito pertinente. Eu olho e eu vejo o universo dos Senhor dos Anéis. Não é uma coisa assim que eu veja, nossa, viajou, que nem tipo Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu sou muito fã do Cavaleiro do Zodíaco. E aí tu vai ver os filmes do Cavaleiro do Zodíaco, assim, você fica assim, meu Deus, assim, não É, sei de onde é que eles tiraram, assim, porque você fica. Aí o outro vira um cavalo, aí do nada um plano. É assim, você fica nada. Assim, olha, eu não sou tão conhecedor, mas eu acho que o mínimo não aconteceu aquilo ali, né? ah,
Você Fique botou um tranquilo, pouquinho, vários fãs têm a mesma ideia que a sua. você falou que teve um pouquinho, né? Você gosta muito de anime, assistiu muita coisa. Na sua obra tem alguma coisa assim que você se inspirou em Cavaleiro do Zodíaco? Alguma Nossa cena? Senhora. Tem um Seiya no último livro. Pô, maneiro, maneiro. Tem um Pegasus. Eu ia botar até o nome de Seiya. Eu falei, ah, Seiya não, vou botar Sei com Y e pronto. Tem um Legal. Seiya no É o último livro, assim. escapatória básica, um negócio pequenininho, suficiente. Não é o Seiya, mas assim, Inspiração. Sim, quando eu vim morar no Rio, né, a minha irmã, minha família, assim, eu morava com a minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho, que é o Jonas, inclusive. A gente ficou muito próximo, a gente não saía muito, então tinha aquela coisa também eu sou do interior. Então, a gente morava numa favela, tinha tiroteio sim, então a gente ficava muito em casa, então a gente fazia muita coisa em casa, né? Tanto que surgiu a ideia da redação, de apresentar. E aí a gente começou a colecionar Cavaleiros do Zodíaco. A gente comprava DVD que vinha com 4 episódios, sabe? E a gente ficava desesperado passando nas Americanas para ver se já tinha saído algum novo que a gente não tinha visto, sabe? Tinha que sei comprar. como é, sei como é. Aí eu acho que isso gera, né? Que eu acho que hoje em dia o streaming é legal, mas talvez perca essa espera, né? Perca esse desejo, né? Sim. De saber um pouco mais e não ter onde achar, sabe? Porque às vezes você caça lá, procura um pirata, procura não sei o quê, e acha, né? Mas hoje em dia. Mas antigamente você não tinha, você tinha que É, esperar, correr enfim, não atrás. era. E às vezes era caro, né? Saudade do perrengue, né? O Aquele negócio da negócio tava perrengue, não lá. sei. Cara, mas eu acho que dá valor também, né? Eu acho que agrega valor esse Sim, perrengue, sim, sabe? Aí verdade. você vê os fãs aí do Game of Thrones, né? Desesperados. Pô, Se esse homem lança esse último livro, né? Se ele fecha esse livro, quantas Vai pessoas não vão vender, né? comprar, né? Bilhões. E assim na hora, né? Não vai esperar assim 10 dias, 10, que vai ser, ele falou, ó, vai lançar tal dia. O site vai quebrar, sabe? Então, sei lá, um cantor quando vem no Brasil que nunca demorou não sei quantos anos para vir. Então, isso é uma estratégia de marketing, né? Essa demora, fazer verdade. o cliente Eu acho que esperar, fazer o cliente até sofrer. o fato dele falar que talvez não termine, eu acho que isso também acaba, se for se não for real, se não for verdade, acaba somando mais pessoas querendo comprar, né? Ele Sim, joga essa é que como nem se quando. talvez eu não termine, aí chega amanhã, lança. Aí eu falei, ih, tem que comprar. É que nem quando o cantor fala assim, Marqueteiro do como é que é? mal. Último show, né? O último não sei o quê. Então, É. gera Aí ferrou, neguinho lota o estádio e acabou. É turnê bem de assim. despedida, aí são 50 despedidas. É, exatamente. A pessoa vai arrumando uma grana pesada. Mas assim, acho que o marketing, principalmente não só hoje, né? No passado também e no agora, ele trabalha muito com a expectativa, né? Não, Gerar total. no outro Total. a necessidade de ter aquele produto, mais do que o produto, a presença, né? Daquela arte, daquela situação que a gente tem para poder passar para o outro. Mas assim, Uhum. pensando, eu estava aqui matutando com meus botões, e olha que eu não estou nem com nenhuma camisa de botões, mas você tem falado bastante, principalmente ali do Senhor dos Anéis e de Game of Thrones. Dessas duas preciosidades, esses dois grandes livros que foram adaptados, tanto quanto em série e outro em filme, né? Qual dos dois mora no seu coração pesado mesmo? Agora eu vou te colocar na parede. Você, no meio de um desfiladeiro, o neguinho fala, só dá para salvar um e pular, nego. Tu ia salvar Senhor dos Anéis ou Game of Thrones. Não dá para segurar os Não, dois na mão. É um só. Quem tu abraçava? eu já ia falar palavrão aqui. Que ela se lasque, a Eita, mãe dos ferro. dragões, que as mães dos dragões se lasquem. Eu vou ficar com Senhor dos Anéis, assim, Senhor dos Anéis é aquele que mora no coração de tal modo que é esse que tu abraça e sai correndo. É isso? Ponto final? Cara, é porque eu acho, assim, o Game of Thrones ele tem muitas qualidades, sabe? Eu acho que a maior qualidade do Game of Thrones, pra mim, são as linhas, né? As linhas que vão se cruzando, sabe? As tramas, as tramóias, sabe? Mas o Senhor dos Anéis, não, ele tem um universo mágico, sabe? Ele tem uma magia, ele tem, É que né? não é Não que o nem Game o of Thrones foco, não né? tenha magia, né? É, É, hã? o Game of Thrones não é nem o foco não é nem a magia, Não, não é. mas é o jogo político, né? As É movimentações o políticas e as jogo. batalhas e as traições. Sim, eu acho que até a batalha, né? A briga em si. É uma coisa muito real, né? Assim, você tem a guerra em si não é muito foco. Eu acho que o mais delicioso assim, de Game of Thrones
são as jogadas, né? Os personagens ali, os atores agindo, e você vê que uma guerra muitas vezes é definido numa sala, numa palavra, numa conversa, Ah, né? sim. E às vezes a pessoa Uma solta coisa muito uma. política, né? Você solta um segredo e a pessoa cata naquele segredo e já monta toda a estratégia dela, né? É um jogo mesmo. Então, E eu acho isso fantástico, eu acho muito, no muito, Senhor muito, dos muito, muito. Anéis, os eventos eles vão começando a história vai ganhando uma escala, né? Ele começa, o negócio vai piorando, 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 até chegar a um patamar que já deu É porque eu acho problema. que o Senhor dos Anéis ele vai muito pro infantil, assim, vamos dizer, entre aspas, né? Por mais que ele seja todo complexo, não sei o quê, mas ele tem aquela coisa da fábula, ele tem aquela coisa daqueles bichinhos, né, que vão aparecendo. Então eu acho que assim, ele me pega demais, assim. Como você perguntou, a minha opinião, né? Eu acho que assim, o Game of Thrones é o épico moderno, né? Ele é, assim, hoje em dia, né, do atual, assim, difícil A você ter Guerra das um Duas Mulheres. épico você ter um épico para bater Game of Thrones, porque ele foi muito bem feito. Ele usa a magia na quantidade, para mim, a quantidade exata, assim. Tanto quando eu fui assistir Game of Thrones, eu falei pela primeira vez, falei, ué, mas não tem magia? Cadê os dragão? É, Cadê os... Né, ele é muito, ele é que demora demora, demais. demora a acontecer, É, porque não é por esse lugar. é Ele, o ele é foco. um, ele é um jogo de espiões, né? Um jogo de política mesmo. E é um épico, assim, eu acho que ele soube se colocar, soube se pôr, né? Isso, quem conhece o Martin, ele é um roteirista, né? O livro é praticamente um roteiro. Então, assim, ele é muito bom em pensar em roteiro e pensar em audiovisual, né? O Senhor dos Anéis, não, a história é muito boa, você tem muitas mensagens ali, você tem muitos personagens impressionantes, assim. Então, assim, eu me motivo mais pelo Senhor dos Anéis. Quando é alguma coisa do Senhor dos Anéis, eu já fico muito atento. O Game of Thrones eu assisto, acho que é um épico moderno, eu acho que né, o mais recente. Também não sou aquela pessoa que conhece todos os épicos, né, para dizer, não tem um melhor que ele, mas dentro até do marketing, né, do que que eles fizeram, dentro das propostas que eles apresentaram, ele é o épico moderno assim, da qualidade, sabe? Então, acho que é legal, mas que se lasque para lá. Se for para salvar um, Senhor dos Anéis. Eu te coloquei realmente numa posição muito delicada, porque se a Não gente me parar colocou, para não. analisar, não, Ah, porque se a gente parar para analisar, os dois têm aí uma grande rede de fãs pesada. Sim. E querendo ou não querendo, foi o que você falou. Na minha visão, sempre foi o seguinte: a gente tem na parte do Game of Thrones realmente um tratado político absurdo e, obviamente, um jogo de xadrez muito bem arquitetado. Já o Senhor dos Anéis, ele é a magia com os acasos. O acaso é trabalhado ali, porque, por exemplo, se você olhar o Hobbit, se você vê Sociedade do Anel, há momentos, né, que a estrutura do que é falado, adaptado, você não planeja. Assim como Gandalf muitas vezes não planejou a coisa e acabou acontecendo melhor do que se ele tivesse planejado. Então, o Uhum. acaso acaba fundamentando a história de Tolkien, e pelo que eu leio, pelo que eu ouço, né, das situações dele, também do Silmarillion, o acaso faz muito parte, né? É como se você juntasse destino para com que a Terra-média, com que toda a desenvoltura dos Seus Anéis aconteça. Já realmente, a Guerra das Rosas ali, trabalhadas em cima de Game of Thrones, não. É política pesada, suja, corrupta, né? De família também, é um negócio bem oligárquico mesmo, e, obviamente, taxado em cima de um grande tabuleiro de xadrez que é movimentado pelos interesses, né? De cada família, de cada componente ali. Realmente, você falou de umas coisas que, na minha cabeça, tratei exatamente dessa maneira. Eles caminham em situações diferentes, mas, sim, faz muito sentido. Eu, assim, vou ser bastante direto, também abraçaria a obra de Tolkien e sairia correndo com ela, porque eu acho ela muito mais densa. Né? Não que não tenha essa densidade dentro do Game of Thrones. E eu demorei, se perguntar para o tio Doug, ele sabe disso. Eu tenho reservas em filmes e também em séries. Então, aquele que é muito famoso, eu demoro demais para ver. Quando eu fui ver, eu maratonei pesado Game of Thrones. Eu não ficava Nossa, muito, esperando para muito show. acontecer. Eu peguei ele pesado, então, assim,
mesmo que alguém falasse algo, eu vi meio que do primeiro até o final, uma pancada só. Peguei um final de semana e, ó, Nossa. foi uma maratona pesada. Mas quando eu cheguei no final, falei, cara, brabo demais. E aí eu revi também, porque eu achei a obra, assim, a primeira que tu vê, show. Mas quando tu vê a segunda, tu vê uns tracejos, algumas coisas que escapavam da primeira. E foi onde eu encontrei um pouco mais, né, dessa coisa do Game of Thrones. Mas também abraçaria Tolkien e correria como se não houvesse amanhã. Tô contigo. Tio Léo, tá na hora daquele recadão. Aquela hora, né, chata quando tá terminando. Essa parada. Só que dessa vez eu não vou vacilar, porque eu vacilei com uma querida amiga que eu trarei ela de volta, né, nos poderes que a mim cabem, para me retratar. Então, meu querido tio Fábio L. Sheldon, você agora vai ter o direito, antes de eu dar os recados, né, do nosso querido podcast dos tios, você vai ter aonde a gente acha seus livros, as tuas redes sociais para a rapaziada, para a galera começar a te seguir aí, e mais do que isso, chamar os seus queridos amigos, parentes, tios, para te assistir aqui nesse programão e, obviamente, fundamentar aí para todo mundo essa grande pessoa e a honra que a gente está tendo em ter você aqui. Vai lá, meu querido, larga o teu jabá. Mete lá. Nossa senhora, você me deu aqui 50 funções, eu vou lembrar de uma. Então, mas eu vou lembrar. Então, os meus livros, eles estão disponíveis na Amazon, né? Todos. Na verdade, em formato digital. Tem até um formato físico lá, mas fica bem caro, fica bem inacessível. O físico, eu vendo, eu mesmo, eu tomei esse lugar, e aí a pessoa pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Eu tô todo sábado na Feira do Lavradio, né, também vendendo lá às vezes a pessoa tá pelo centro, pode passar lá, me dar um abraço, falar comigo, bater um papo, eu me amarro, fico horas lá conversando com o pessoal. E meu Instagram, né, Fábio L. Shadow, né, mas se a pessoa colocar Fábio Shadow também, eu fiz um reserva que vai aparecer. Então, Shadow é de sombra, né, SHDOW. Acho que eu tinha que pedir pro pessoal assistir pro pessoal assistir, né? Então, assim, convido, sim. Eu acho que, assim, foi um papo muito bom. Acho que, assim, primeiro, o convite, quando você me fez, assim, eu achei incrível de ver pessoas que a gente trabalhou junto há, sei lá, 10 anos atrás, acho que até mais, né? Criando, fazendo uma coisa que eu acho que, para mim, é o que faz mais sentido, que é falar assim, eu quero fazer isso, eu vou e faço, vai dar certo, vou virar o Whindersson Nunes, vou virar o Felipe Neto, não sei, né, a gente não sabe se vai virar, se não vai, o que vai acontecer, não sabe nem como é que vai ser ano que vem, né, se a gente pensar, tivemos uma pandemia em 2020, tivemos várias, agora, né, guerra, não sei quem saiu do poder, Trump voltou, então, assim, a gente não sabe o que vai ser em 2025. Então, assim, é até bom a gente ter feito essa live aqui no final do ano, porque é justamente o que eu tava te falando, né? Eu vou planejar meu 2025, eu quero coisas em 2025, vou planejar, então eu acho que é muito legal ver vocês também fazendo um canal, fazendo uma coisa que vocês gostam, fazendo uma coisa que motiva vocês, então não poderia jamais, assim, recusar. Eu acho que só se fosse uma coisa, né, que nem acho que a gente combinou sábado passado e eu tinha marcado uma outra coisa, eu não tinha conseguido ir, mas extremamente feliz de ter vindo, extremamente feliz do papo, da troca. Eu acho que às vezes a gente tudo bem que aqui talvez a gente seja um pouco nerd, mas a gente acaba levando muito esse texto, né, essa questão do livro, da mitologia. É papo de nerd, que não sei o quê, e por isso que eu vou pra feira, sabe? Porque você chega lá, a menina de topzinho, sabe? Bebendo uma cerveja, fala, me fala do seu livro. E você leva pra um outro lugar, sabe? Eu acho que isso é a sacada, é você... Né? E tipo assim, quando eu pensei em literatura, eu pensei nesse lugar. Eu falo, cara, eu acho que a literatura, ela precisa ser para todas as pessoas, e as pessoas precisam encontrar um livro que elas gostam. Então, a minha ideia do livro era essa. Eu acho que a gente soube extrair isso aqui, então por isso convido a galera a assistir a entrevista na íntegra. Eu acho que ainda não vi como é que vai ficar a edição, se vocês vão colocar palavras na minha boca, né? Eu não tenho essa habilidade não, cara. Eu tô brincando. Mas eu acho que, assim, a nossa troca foi muito boa, assim, então eu acho que é um papo que, se eu pude agregar no que pude,
É o que tem, entendeu? Também não vai ser muito mais melhor, muito melhor, muito mais melhor, né? Muito mais melhor do que isso. Pra citar com vocês o Evaristo aí, entendeu? E aí é isso. Me procura lá nas redes sociais, Fábio Shadow, Fábio L Shadow, de sombra mesmo. Então, tamo aí. No próximo lançamento você volta aqui para divulgar. Volto, se só me chamarem, eu tô aí. Vamos lá, Léo. E ó, é o seguinte, muito provavelmente, até pelas dicas que você deu, os seus gostos são bem parecidos aí com o que a gente tem em planejamento aqui dentro dos seus podcasts, é muito provável que o senhor volte, principalmente para Cavaleiro do Zodíaco, para a rapaziada do Yu-Gi-Oh! Ou seja, a gente tem muitos esses planejamentos para 2025 e vai ser um prazer tê-lo de volta aqui, né, falando aí com a gente a respeito não só dessas séries, não só desses filmes, mas também, né, essa coisa descontraída, essa coisa gostosa dos atores. Beleza, meu querido? Vou só dar aquele recadão aqui antes que o meu quase não chefe ali me deu a voadora. Vamos lá, galera. Lembrando agora todo mundo aquilo que a gente já sabe. 1. Precisamos fazer o que lá no YouTube? Escrever Os Tios Podcast. 2. A gente tem a necessidade maravilhosa de apertar lá o like, galera. Olha só. Há 2 episódios atrás, a gente agradeceu, até porque a gente superou os 100 indivíduos vendo, ou seja, 100 sobrinhos e sobrinhas vendo o nosso querido podcast. E, na verdade, ultrapassamos 300. Só que dentro disso, a gente ainda não bateu essa parte do like também. Lembra que o tio do YouTube, ele, para liberar uma grana, para dar uma ajuda aqui na rapaziada de melhorar tudo, ele necessita disso? Então, ajuda a gente. E lembra, que eu tenho 300 e poucas pessoas assistindo, por que não ter 300 e poucas pessoas se inscrevendo? Vai lá, se inscreve também, galera. Eu, tio Doug, e agora o tio Fábio, a gente é muito grato de vocês nos verem, nos aguentarem durante 1 hora, 2, mais do que isso, dá aquele registro. E não esqueça, aperta o sininho, porque toda sexta-feira, esse moço careca ali do meio, tio Doug, aperta lá, manda pro YouTube, manda para as demais plataformas de áudio e streaming, mas a nossa principal é o YouTube. Então entrou, porque o sininho tá indicando, você já vai lá bonitão e comenta, galera, ó, o autor maravilhoso, o Sr. Shadow ali, você comenta, pô, Shadow, gostei, como é que eu faço? Tô lá pra gente, qual horário? Essa é a parada, meu filho. Então, ó, como você pode ver, estou puxando meu tapete ali do lado, espero que vocês tenham gostado no nosso programa, e vamos que vamos. Que faço. Prazer ter com a gente, e não esqueça de me chamar pro vôlei, nego. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Até a próxima.